Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Nelsinho. Nós vamos começar a abordar agora um outro conteúdo de matemática que é a geometria plana, tá? Na aula de hoje a gente vai ver uma introdução e a gente vai começar a tratar também do paralelismo, tudo bom? Então, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer aqui é introduzir o conceito de ângulo para a gente começar aí o curso de geometria. Então vamos lá? Primeira coisa a fazer aqui é definir. Abrir aqui um item 1. Nós vamos definir o que é um ângulo. A gente faz a definição de ângulo em geometria assim. Ângulo é a união de duas semirretas que têm a mesma origem. Tudo bem? Então, por exemplo, uma semirreta em geometria, semirreta OA, é uma porção da reta que tem uma extremidade, que é o ponto O, e passa pelo ponto A e vai embora. Tudo bem? Então, a união de duas semirretas que têm a mesma origem, uma semirreta OA e outra semirreta OB, a gente dá o nome de ângulo. Tá? E aí, como na verdade tem dois ângulos nessa figura aqui, a gente vai fazer um arquinho aqui para designar qual é o ângulo que a gente está tratando aqui. Outra coisa importante é a notação. A gente vai designar o ângulo, vai denotar o ângulo assim, ó, ângulo AOB. Tudo bem? Acento circunflexo no ponto O, em cima do O, para caracterizar que o O é o vértice do ângulo. Tá? Então, a semirreta OA é chamado de lado do ângulo, a semirreta OB é lado do ângulo, e toda essa região que está aqui, ó, são denominados pontos interiores. Tudo bem aqui? Joia? E O é o vértice. Beleza? Isso aqui é o item 1. No item 2, a gente vai tratar de um outro conceito que é a bissetriz. Então, dado um ângulo, o que é a bissetriz do ângulo? Bissetriz do ângulo é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, estou tomando aqui um ângulo AOB, e aí a bissetriz vai ser uma semirreta, eu vou chamar de OM. Ela tem origem lá no vértice do ângulo, que é o ponto O, e divide o ângulo em dois ângulos congruentes, que a gente chama, tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó, OM é bissetriz, semirreta OM é a bissetriz. Legal? De tal sorte que aconteça o quê? Vou colocar entre parênteses aqui, ó, ângulo AOM é congruente. Quando a gente quer, em geometria, quando a gente quer dizer que duas coisas têm mesma medida, a gente diz que elas são congruentes, e a notação é assim. Tá meio feio aqui, mas é um sinal de igual com tio em cima, tá? Ângulo AOM é congruente ao ângulo MOB. Tá? O ângulo 2 tracinho verde em cima é congruente ao ângulo 2 tracinho embaixo da bissetriz. E a bissetriz é a semirreta OM. Beleza aqui? Terceiro item que a gente vai precisar aqui, desses conceitos básicos aqui na introdução, é o conceito de ângulo suplementar adjacente. Suplementar adjacente. Então vamos lá. Dado um ângulo AOB, o que é o ângulo suplementar adjacente? Ângulo AOB está aqui, ó. A gente chama de ângulo suplementar adjacente aquele ângulo que é formado pela semirreta oposta a um dos dois lados do ângulo AOB e pelo outro lado do ângulo AOB. Então, você escolhe um dos lados do ângulo AOB e prolonga o outro. O ângulo formado por esse lado e pelo prolongamento do outro, a gente dá o nome de suplementar adjacente. Então, vamos lá. Vou escolher o lado OA, então eu vou prolongar o lado OB.
Joia? Essa é a chamada semi-reta oposta, eu vou chamar de OC. Estou indicando em verde. Então, se o vermelhinho é o ângulo AOB, o suplementar adjacente é o laranja. Então, ele é formado pelo lado OA e o prolongamento do outro lado. Beleza aqui? Tranquilo? Repara que a soma das medidas dos dois ângulos dá exatamente meia volta. Esse é o conceito de suplementar adjacente. Tudo bem? Então, eu prolongo um dos lados e pego o ângulo que, somado com o original, dá exatamente meia volta. Legal aqui? Eu vou subir. E agora a gente vai tratar de um outro conceito que é a definição importante aqui em geometria, que é o conceito de ângulo reto. Então eu vou abrir aqui um item 4. Esse item 4 nós vamos tratar do ângulo reto. Vamos lá então. Dado um ângulo qualquer AOB, a gente diz que esse ângulo AOB é um ângulo reto quando acontece o quê? Quando ele for congruente ao suplementar adjacente, ou seja, quando ele é igual, entre aspas, ao suplementar adjacente. Então, o suplementar adjacente, a gente toma ele aqui. Então, se este ângulo AOB e este ângulo suplementar adjacente têm medidas iguais, a gente diz que o AOB é reto. E aí, quando o ângulo é reto, a gente denota ele por um quadradinho com um pontinho lá dentro. Eu vou anotar aqui, ó, ângulo AOB é reto. Beleza aqui? Por que a gente precisa dessa definição? Exatamente para tratar agora do item 5, chamado unidade de medida. Tudo bem aqui? Unidade de medida. Como é que faz para medir ângulo? Nós vamos fazer assim, ó. Unidade de medida que nós vamos trabalhar aqui na geometria chama-se grau e esse grau é denotado por uma bolinha. Tudo bem? Então vamos lá. O que é 1 grau? 1 grau é exatamente a fração 1/90avo do ângulo reto. Eu vou abreviar aqui, ó. Tudo bem? Então você pega um ângulo reto, que é aquele que é igual ao suplementar adjacente, e divide o bicho em 90 partes iguais. Aí você tem 1 grau. Essa unidade de medida grau tem dois submúltiplos. O primeiro deles chama-se minuto, beleza? E o outro submúltiplo é o segundo. A relação é muito parecida com a da hora. E aí o minuto é indicado por uma aspa, tá? Melhor, por um apóstrofe. 1 minuto é o equivalente a 1/60avo de quem? Do grau. Então, o grau dividido em 60 partes iguais dá aquilo que a gente chama de minuto. E o segundo, que é indicado por aspa, 1 segundo, ele vai ser 1/60avo do quê? Do minuto. Beleza aqui? Então agora vamos lá. Com isso daqui, a gente pode dizer que o ângulo reto tem medida igual a 90 graus. Então eu vou colocar aqui na forma de uma observaçãozinha, tá? Conclusão que a gente tira aqui é que um ângulo reto vale 90 graus. Beleza aqui? Depois disso, se 1 minuto é 1/60avo do grau, a gente pode também tirar uma relação contrária e dizer que o grau equivale a 60 minutos. E se 1 segundo equivale a 1/60avo do minuto, então quer dizer que 1 minuto equivale a 60 segundos. Tudo bem aqui? Beleza?
Muito bom, gente. Agora a gente vai passar para uma segunda parte da aula. E nessa segunda parte a gente vai estudar um assunto chamado paralelismo. Aqui, ó. O que a gente vai estudar no paralelismo? O paralelismo também é conhecido como teorema angular de Tales, Tales de Mileto. Tá? Tales de Mileto e seus discípulos foram responsáveis pelo estudo de retas paralelas, propriedades que envolvem retas paralelas. A gente vai estudar os dois grandes teoremas de Tales aqui, que são o teorema angular, que é esse da aula de hoje, e depois o teorema linear, que normalmente os livros chamam de teorema de Tales. Tá? Então, vamos a ele. Considere no plano, por exemplo, na nossa tela aqui, duas retas R e S que eu estou anotando aqui. Ó. E essas duas retas são cortadas por uma reta transversal. Esse é o nome que a gente dá. Tudo bem? Reta transversal T. Nessa minha figura, a gente tem ao todo 8 ângulos. Tem 4 ângulos em cima, entre T e R, e 4 ângulos embaixo, formados pelas retas T e S. O que a gente quer estudar no paralelismo é um parzinho de ângulos, uma dupla de ângulos formados. Um deles com a reta R, o outro formado em cima da reta S. Tudo bem? Então, primeiramente eu vou nomear os ângulos. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A, esse ângulo aqui de ângulo B, esse aqui de ângulo C, esse aqui de ângulo D. Esse aqui é o ângulo E, aqui está o ângulo F, isso aqui é ângulo G e isso aqui é ângulo H. Tá legal aqui? Beleza? Só uma observaçãozinha, eu desenhei já de propósito a reta R e a reta S, elas são paralelas, mas eu não indiquei ainda, tá? Então, nesse grupo de 8 ângulos, a gente vai mostrar agora os 3 grandes grupos de ângulos que a gente pode ter aqui e depois a gente vai acrescentar a propriedade, beleza? Então, o primeiro grande grupo de ângulos que a gente pode tirar daí são chamados ângulos correspondentes. Gente, o que são ângulos correspondentes nesse meu desenho? Dois ângulos são correspondentes quando eles estão no mesmo lugar, têm a mesma posição relativa. Então vamos olhar aqui, ó. O ângulo A. Qual é a posição do ângulo A? Ele fica para cima da reta R, para a esquerda da reta T. Então quem é que está na mesma posição, só que em relação à reta S agora? Para cima da reta S, à esquerda da reta T, a gente vai ter o ângulo E. Tudo bem? Então eu vou anotar aqui, ó, parzinho de ângulos correspondentes. O ângulo A e o ângulo E. Legal? Que mais são ângulos correspondentes aqui? Nesse meu desenho, a gente também tem ângulos correspondentes que são, por exemplo, ângulo B e o ângulo F. Outro parzinho, C com ângulo G. E um outro parzinho, D com ângulo H. Ângulo D e ângulo H. Legal? Então, esses são os pares de ângulos correspondentes que a gente tem naquela figura. Legal? Vou descer um pouquinho aqui que ficou meio para cima. Agora, o segundo grupo de ângulos que a gente pode tirar daqui são chamados de ângulos alternos. E o que são ângulos alternos? Ângulos alternos são ângulos que mudam de lado, alternam de lado em relação à reta transversal T. O que quer dizer isso? Um dos ângulos fica à esquerda de T, o outro ângulo fica do lado direito de T. Só que a gente tem 4 ângulos do lado esquerdo, 4 ângulos do lado direito. Então a gente vai fazer uma divisãozinha nesse ângulos alternos. Vão ter aqui um subgrupo, ângulos alternos internos, e um outro subgrupo, ângulos alternos externos, tá?
Na prática, a gente não usa o alterno interno, alterno externo, por quê? Porque se um dos ângulos for externo, o alterno dele será externo. Se um dos ângulos for interno, o alterno dele será interno. Então, a única coisa que eu preciso saber é o que são ângulos internos e o que são ângulos externos. Vamos lá, então? Ângulos são internos quando eles ficam dentro das paralelas. No caso, o B, o C, o E e o H, que eu circulei aqui, já vou apagar. Então, ângulos que ficam dentro das retas R e S são chamados de internos. Por outro lado, esses ângulos aqui que ficam fora das paralelas, o AD, o FG, são chamados de ângulos externos no meu desenho. Então, aí, de uma vez, hein? Em relação a T, eu mudo de lado. Em relação a R e a S, ambos dentro ou ambos fora das paralelas. Beleza? Então, vou começar por esse aqui de novo. Ângulo A. Onde é que fica o ângulo A? Do lado esquerdo da reta T, fora das paralelas. Beleza? À esquerda da transversal, fora das paralelas. O alterno dele tem que ficar do lado direito, fora das paralelas. Então, o alterno dele passa a ser o ângulo G. Eu vou anotar aqui, ó. Ângulo A e ângulo G são exemplos de ângulos alternos. Por acaso são ângulos alternos externos. Tudo bem? Continuando. Outro exemplo de ângulos alternos externos, o D e o F. O ângulo D fora do lado direito da transversal, ângulo F fora do lado esquerdo da transversal. Então, ângulo D e ângulo F, exemplos de alternos externos. Beleza? Vou apagar isso daqui só para não carregar o desenho da gente aqui, ó. E eu vou escrever aqui, esses são exemplares de ângulos alternos externos. Aí nós vamos continuar. Outro par de ângulos alternos. Vamos lá? Ângulo B. Dentro das paralelas, à esquerda, o alterno dele, H. Então agora o ângulo B e o ângulo H são exemplos de alternos. Nesse caso são alternos internos. Tudo bem aqui? Beleza? Último par. Ângulo C interno do lado direito, ângulo E interno do lado esquerdo da transversal. Então, o ângulo C e o ângulo E são exemplares de ângulos alternos, internos. Então, eu vou anotar aqui também, ó, isso aqui é exemplar de ângulo alterno, interno. Beleza? Repara que tanto o A como o G são ângulos externos, por isso que a gente não usa essa nomenclatura, alterno, externo, alterno, interno. Basta citar alternos, já está resolvido o problema. Se um deles for externo, o alterno será. Se um deles for interno, o alterno será. Beleza? Aí nós vamos partir para o último grupo de ângulos nesse meu desenho, que são chamados de ângulos colaterais. Vamos para o nome? Colateral quer dizer mesmo lado. Agora, eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal T. Então, os dois estão dentro das paralelas, perdão, os dois estão à esquerda de T ou estão à direita de T. De novo, como a gente tem 4 ângulos do lado esquerdo, 4 ângulos do lado direito, a gente vai dividir em colateral interno e colateral externo. Beleza? A gente já explicou o que é que eles são, então agora é só citar. O ângulo A fica do lado esquerdo fora. Colateral dele está do mesmo lado esquerdo e para fora das paralelas. Então o exemplo agora é ângulo A é colateral do F. Beleza aqui? Legal? Turma, o ângulo D e o ângulo G são exemplos de colaterais. O D fica à direita, o G fica à direita da transversal, ambos fora. Então, ângulo D e ângulo G são exemplos de
colaterais, e nesse caso são externos. Tudo bem aqui? Deixa eu apagar isso aqui para não carregar muito o nosso desenho. E agora vamos lá. Outro par de exemplos de ângulos colaterais. Agora vou mudar. O ângulo B é interno, do mesmo lado E. Então, B com E, exemplo de colaterais. E por último, o ângulo C e o ângulo H. O ângulo C e o ângulo H. Esses daqui são exemplos de colaterais, só que agora são internos. Por que são internos? Porque ficam dentro das paralelas. Legal aqui? Então agora vai começar a propriedade, agora vem a parte importante. Então, quando você tiver três retas com essa disposição, duas retas cortadas por uma terceira reta transversal, e aí não precisam ser paralelas, vão aparecer todos esses três grandes grupos de ângulos. A aula começa aqui. O Tales e os seus discípulos conseguiram demonstrar que quando a reta R e a reta S são paralelas, essa é a notação que a gente usa, então os ângulos alternos eles passam a ser congruentes. Congruentes. O que quer dizer congruentes mesmo? Tem a mesma medida. Tá legal aqui? Então, todos esses quatro pares que eu citei aqui embaixo, A e G, D e E, B e H, C e E, são exemplares de ângulos congruentes. Beleza aqui? Então, quando as retas são paralelas, alternos são congruentes. E vale a recíproca, ou seja, vale a volta. Se ângulos alternos são congruentes, então eu posso afirmar também as retas são paralelas. Aí a gente vai citar as outras propriedades. Por exemplo, ângulos correspondentes. Quando a gente tiver retas paralelas, os ângulos correspondentes também são congruentes. Ou seja, tem a mesma medida. O A tem a mesma medida do E, o B a mesma medida do F, o C a mesma medida do G, o D a mesma medida do H. Legal? Para finalizar, os ângulos colaterais. Quais são as propriedades? Aliás, qual é a propriedade dos colaterais? Eles são chamados de suplementares. Ou seja, suplementares. Ou seja, a soma das medidas vale 180 graus. Então, eu não sei quanto é que vale o ângulo A, mas somado com a medida de F dá 180 graus, porque eles são colaterais. Tá legal aqui? De novo, eu não sei quanto é que vale a medida do B, mas eu somo com a medida do E, essa soma dá 180 graus. Tudo bem aqui? Tranquilo? Muito bom. Isso vale, essa propriedade vale tanto para os alternos e colaterais. Propriedades dos alternos são congruentes e propriedades colaterais são suplementares, tanto para os internos como para os externos. Tudo bem aqui? Legal? Então, o que a gente vai fazer hoje vai dar uma treinada no conteúdo, nesse primeiro conteúdo, que é uma introduçãozinha à geometria plana e o teorema de Tales, teorema angular de Tales. Eu vou resolver agora alguns exercícios. Tá legal aqui? Então, vamos passar a resolver alguns exercícios. A primeira questão já está colocada aqui. Ó. Então, vamos lá. Primeiro exercício diz assim. PUC de Minas, uma questão do vestibular da PUC de Minas, diz assim. O dobro do complemento de um ângulo é igual à quinta parte do suplemento desse ângulo. A medida do ângulo é igual a quanto? Então, está faltando comentar com vocês o que é esse complemento, que conceito é esse. Isso aí diz respeito à classificação de dois ângulos quanto à soma. Legal? Então, dois ângulos são chamados de complementares.
Quando aconteceu o quê? A soma das medidas, eu vou indicar aqui, ó, alfa e beta, vale 90 graus. Então, quando a soma das medidas de dois ângulos vale um reto, 90 graus, eles são chamados de complementares. Também. São chamados de suplementares, essa aqui a gente já viu na teoria, né? Quando a soma das medidas de dois ângulos der exatamente dois retos, 180 graus. E eu vou aproveitar e já vou marcar aqui, ó. São chamados de replementares. Quando a soma das medidas alfa mais beta for igual a quanto? 360 graus. Joia? Então, a soma dá 4 retos, equivale a 4 retos, aí eles são chamados de ângulos replementares. Aí voltei para o texto. Dobro do complemento de um ângulo é igual a quinta parte do suplemento do ângulo, desse mesmo ângulo. Então, eu vou começar assim, definindo a variável. Eu vou chamar de x a medida do ângulo. Deixa eu só inverter aqui, ó. O ângulo eu vou chamar de x, beleza? Dessa forma, quem é o complemento desse ângulo? Como é que a gente expressa o complemento? É aquilo que falta para 90 graus. Então, o complemento eu vou expressar assim, ó. É 90 graus menos x. Se o ângulo tiver medida 30 graus, o complemento é 90 graus menos 30 graus, que dá 60 graus, né? De tal sorte que 30 graus mais 60 graus somam 90 graus. A mesma coisa eu vou fazer com o suplemento, beleza? Então, se o ângulo tem medida x, o que é o suplemento do ângulo? Ora, o suplemento do ângulo é o que falta para 180 graus. Então, vai ser a medida 180 graus menos x. Beleza? O que a gente vai fazer agora é interpretar o texto. Então, o ângulo tem medida x, o complemento vale 90 graus menos x, o suplemento vale 180 graus menos x. Agora eu vou começar a ler e montar a sentença matemática. Dobro do complemento. O que quer dizer isso? 2 vezes 90 graus menos x. É igual, então isso tudo é igual a quinta parte do suplemento desse ângulo. Quinta parte significa um quinto. Um quinto do quê? Do suplemento. Do, de, da em matemática quer dizer vezes. Ó. Isso aqui quer dizer multiplicação. Suplemento do ângulo. Quem que é o suplemento do ângulo? 180 graus menos x. Tudo bem aqui? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora é resolver essa equação do primeiro grau. Tá legal aqui? Beleza? Então, a primeira providência que eu vou fazer, eu vou acabar com essa fração aqui para facilitar a vida. Esse 5 vai passar multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 2 é 10, que multiplica 90 graus menos x. Aqui vai sobrar 1 do 1 quinto, que multiplica 180 graus menos x. Vou aplicar distributivo. 10 vezes 90 graus são 900 graus. 10 vezes menos x dará menos 10x. Uma vez 180 graus dá o próprio 180 graus. Uma vez menos x vai dar o próprio menos x. Legal? Resolve a equação e isola o x. Então, menos 10x aqui. Esse menos x transpõe igualdade, inverte a operação, vai somando. Tudo isso é 180 graus que está no segundo membro. O 900 positivo vai vir para o segundo membro. Então, transpõe igualdade, inverte a operação. Lá está somando, aqui vem subtraindo. Continuando,
Menos 10x mais x, fazendo continha, são menos 9x. Deve ser igual a 180 graus menos 900 graus, vai dar negativo 720 graus. Tranquilo? Aí isolo x. Então, o valor de x que eu procuro vai ser igual a menos 720 graus dividido por menos 9. Então, lembrando, na divisão, menos com menos dá mais. 720 dividido por 9 vai dar 72 dividido por 9 daria 8, né? Então, isso aqui vira 80 graus. Legal? 80 graus, deixa a correta letra A. Tudo bem? Tranquilo? Muito bom. Então, eu vou seguir. Próximo exercício que a gente vai resolver é... Já está esperando aqui, ó. Questão da prova da Unifoa. Diz assim. Dois ângulos adjacentes somam 136 graus. Qual é a medida do ângulo formado pelas suas bissetrizes? O cara quer o ângulo formado pelas suas bissetrizes. Só que ele avisa, os dois ângulos são adjacentes. O que quer dizer isso? Dois ângulos são adjacentes quando a única coisa em comum que eles têm é um lado. Joia? Beleza? Então, por exemplo, ângulo AOB. Ângulo AOB está aqui, ó. Ângulo adjacente ao AOB pode ser, por exemplo, o ângulo BOC. Então, um ângulo está aqui, o outro ângulo está aqui. Tudo bem? Dois ângulos são adjacentes e somam 36. Então, vamos lá. Eu vou chamar essa medida de um deles de alfa, essa medida do outro deles de beta. E aí eu vou começar a montar já o problema. Então, ele deu de informação que a soma alfa mais beta vale 136 graus. Qual é a medida formada pelo ângulo? Mentira. Qual é a medida do ângulo formado pelas bissetrizes? Então, vamos lá. Bissetriz do ângulo alfa. Vamos chamar ela de OM. Então, ela vai dividir o alfa no meio. Assim, nós vamos ter metadinha alfa sobre 2 para cima, metadinha alfa sobre 2 aqui para baixo. A bissetriz divide o ângulo alfa em dois iguais, né? Depois, bissetriz do ângulo beta. A bissetriz do BOC, vou chamar isso aqui de ON. Então, o beta vai ficar assim, metadinha beta sobre 2 aqui para cima, metadinha beta sobre 2 aqui para baixo. Beleza aqui? Muito bom. Voltei para a pergunta. Qual é a pergunta do problema? Qual é a medida do ângulo formado pelas suas bissetrizes? O cara quer este ângulo aqui, ó. Ângulo formado pelas bissetrizes. Eu vou chamar essa medida de x. Legal? Então, no meu desenho, quem é o x? É o laranja, alfa sobre 2, somado ao verde, beta sobre 2. Então, a medida x vai ser igual a alfa sobre 2 somado ao beta sobre 2. Tudo bem aqui? Beleza? Como já tem denominador comum, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa. Alfa mais beta, tudo isso sobre 2. Legal? Ora, mas o alfa mais beta é dado do exercício, vale 136. Então, eu vou trocar isso aqui por 136 graus. Só que tudo isso dividido por 2. Aí a gente faz continha. Beleza? 130 dividido por 2 daria 65. 6 dividido por 2 dá 3. Então, isso é 65 mais 3, 68 graus. 68 graus, correta letra C. Tranquilo aqui, pessoal? Legal? Muito bem. Então, eu vou seguir agora para o próximo exercício, que está esperando aqui. Agora a gente vai dar uma treinadinha em paralelismo. Vamos lá? Federal do Pernambuco.
Federal do Pernambuco diz assim: na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. As medidas dos ângulos alfa e beta são respectivamente iguais. O cara quer saber quanto vale o ângulo alfa, quanto vale o ângulo beta. Legal? Muito bom. Aí a gente está com um problema, porque eu tenho duas retas R e S que são paralelas, ele fala no texto, mas são duas transversais. Então você precisa tomar cuidado para não fazer confusão. Tudo bem? Presta atenção aqui, eu vou começar pensando no ângulo alfa, tá? Ó, para pensar no ângulo alfa, eu só vou olhar para esse pedaço do desenho. Isso aqui é uma reta R, paralela a essa aqui, que é uma reta S, cortadas por essa reta aqui, que é a transversal que me interessa. Por quê? Porque o ângulo 70 graus está aqui, ó. Legal? Ora, se o ângulo 70 graus está aqui, então eu posso dizer que esse ângulo aqui também mede 70 graus, porque ele é o quê? Alterno. Ficou claro aqui? Beleza? Paralela, paralela, uma transversal. A gente tem alternos, correspondentes e colaterais. Então, voltei para o desenho. No desenho original, se o ângulo 70 graus está aqui, aquele alterno que eu desenhei ali fora vai ser esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo alterno. Aqui, ó. Então, esse ângulo aqui tem medida 70 graus. Beleza? Aí o nosso problema terminou, né? Eu vou fazer continha. Por quê? Porque neste vértice aqui, ó, bem aqui, a soma das medidas alfa mais 70 mais 45 graus tem que dar meia volta 180 graus. Então, nesse vértice, eu posso dizer que essa soma toda aqui tem que dar meia volta 180 graus. Alfa mais 70 graus mais 45 graus vale 180 graus. Tudo bem? Resolvendo a equação do primeiro grau, lembrando, 70 mais 45 vai dar 115 graus. Isso tudo igual a 180 graus. Passo 115, subtraindo, desconta 115 vai dar alfa igual a 65 graus. Então, o alfa já saiu a resposta aqui. Legal? E aí eu preciso agora encontrar o valor do beta. Então, para achar o valor do beta, eu vou dar uma apagadinha aqui na construção que eu fiz, só para facilitar um pouco a nossa vida aqui, ó. Acho que isso aqui já dá. Então, vamos lá? Como é que faz agora para encontrar a medida do ângulo beta? Para encontrar a medida do ângulo beta, eu vou olhar para essa reta agora. A reta R paralela à reta S, cortadas pela transversal. Só que agora é a outra transversal. Por quê? Porque o beta está aqui. E tem uma informação que me interessa que ele deu, que é essa daqui, 45 graus. Beleza? Vamos olhar para esses dois ângulos aqui, ó. O ângulo beta é externo às paralelas. O ângulo 45 graus também é externo às paralelas. Os dois estão do mesmo lado da transversal. Então, esses dois ângulos aqui, eles são colaterais. Se eles são colaterais, a gente combinou ali que quando são colaterais, a soma das medidas deve ser igual a 180 graus. Porque quando são colaterais, eles são suplementares. Tudo bem? Então, beta mais 45 graus vale 180 graus. Isolou, passo 45 subtraindo, beta vale 135 graus. Está aqui. Então, alfa vale 65, beta vale 135. A única alternativa correta é letra C. Tá legal?
Então, como tem duas transversais aqui, a gente tem que olhar separadamente para poder identificar alternos, colaterais, correspondentes e resolver o problema. Legal? Próximo exercício. Já está aqui, ó. Questão próxima é da PUC. Diz assim. Na figura reta R é paralela à reta S, então x vale. Curto e grosso, o cara quer saber o valor do x. Agora vamos lá. Gente, estamos com um problema que neste exercício aqui, olha o que está acontecendo. A gente tem duas retas paralelas cortadas por duas transversais, só que uma vem até aqui e a outra continua para cá. Elas formam um ângulo de 90 graus. Então, com essas duas transversais, eu não tenho aquela figura do Tales. Tudo bem? Para ter a figura do Tales, eu tenho que ter essa configuração. Duas paralelas, uma transversal. Ou assim, inclinação não me interessa. Mas tem que ter sempre duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Aí a gente tem alternos, colaterais, correspondentes. Então, olha o artifício. Nesses casos em que há mais de uma transversal, o artifício é esse daqui, ó. Você vai passar uma terceira reta e se tiver mais do que duas transversais, você passa quantas retas paralelas você quiser, mas pelo ângulo, pelo vértice do ângulo que está nas transversais, beleza? Por quê? Porque aí a gente passa a ter uma figura, que é essa daqui, paralela, paralela, com uma transversal, e eu consigo identificar alterno, correspondente, colateral. E eu tenho também uma outra figura que é essa, paralela, paralela, transversal. Então, todos aqueles ângulos que a gente viu na teoria, eles aparecem aqui. Legal? Por falar neles, paralela, paralela, nessa transversal, a gente pode então dizer, se esse ângulo vale 10 graus, esse aqui tem medida 10 graus. Legal? Depois, ângulo reto é o ângulo formado pelas duas transversais. Se uma parte do reto vale 10 graus, este outro ângulo é o complemento. O complemento tem que ter medida 80 graus, porque 80 mais 10 dá 90 graus. Aí eu vou olhar aqui, ó, paralela, paralela, transversal. Se esse ângulo que eu encontrei vale 80 graus, esse ângulo aqui é alterno. E se ele é alterno, ele tem medida 80 graus. Dessa forma, o nosso problema acabou, né? Por que que acaba? Porque esse ângulo x com esse ângulo 80 graus, eles devem somar meia volta, 180 graus. Tá aqui, ó. X mais 80 graus dá 180 graus quando essa medida x for igual a 100 graus. graus deixa a verdadeira letra B. Tá legal aqui? Beleza? Muito bom. Pessoal, com isso daqui a gente encerra então a aula de hoje. Porém, hoje tem uma novidadezinha na aula, tá? Qual que é a novidade? Eu coloquei uma tarefa para vocês fazerem aqui, inclusive tem o gabarito. Tudo bem? Então, eu vou deixar escrito aqui, ó. Isso aqui são exercícios. Tarefa. Para você dar uma treinada em casa e verificar se está entendendo o que a gente está comentando aqui na aula, tá? Beleza aqui? Tem resposta aqui do lado, o gabarito está aqui do lado. Um bom estudo para todo mundo e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!